que as mulheres chegam nessa etapa, estão nesse momento da vida, é claro que há uma preocupação. Mas existem alguns mitos que envolvem a alimentação na gestação, que a nossa ideia hoje é justamente deixá-los como mitos e tirar aí todas as dúvidas para que as pessoas entendam que muitas vezes uma alimentação na gestação nada mais é do que uma vida saudável que a gente deve fazer sempre, mesmo que não estejamos grávidas. E para a gente entender cada ponto, chamamos mais uma vez nossa nutricionista Fernandinha Paulucci. Bem-vinda! Tudo bom, lindona? Tudo bem. Sempre exuberante e bonita. A gente tá na maquiagem, estávamos falando aí dos looks. Você e Nathalie hoje estão um espetáculo. Daqui a pouquinho entra a dupla dela pra gente falar aí do bumbum que eu comentei há pouco, mas é já já. Minha amiga, esse é um assunto delicado, é um momento que a mulher tá muito feliz, mas ao mesmo tempo ela tá muito tensa com todas as preocupações e tudo que envolve aí essas 40 semanas, vamos colocar assim. Muitas mudanças no corpo, sintomas, né? E aquele amor que vai crescendo, aumentando a cada dia, e você fala, meu Deus, eu preciso dar o melhor pro bebê que tá chegando. Eu acho que é essa a expectativa. As hormonais também deixam ela um pouco mais fragilizada. Fragilizada, né? Dá muita alteração de neurotransmissor. Então é uma fase delicada que a alimentação ela vai representar não só saúde para ela, né, para diminuir sintomas da gestação, saúde do bebê, para um bom desenvolvimento e para ela manter esse equilíbrio também, né, dessa parte de humor. De estar bem, porque olha, gente, é verdade, cada dia é um dia. Um dia chora, outro dia... Um dia tá ali feliz, um dia tá cansado. Encontrei a Marise, nossa querida Marise Dalino. Ela tá mara, né? Ela tá linda, e aí a gente conversando, ela, Carol, tem dia que tá assim, um super bom humor, uma super alegria, tem dia que já dá uma assim. Preguiça. E aí, como é que a gente combate? Eu né? acho que a alimentação vai muito além daquele lance de o quanto posso engordar para ser gestação saudável. Exato. Vai muito além disso. E essa questão do peso para gestação saudável vai variar se a pessoa é baixo peso, se a pessoa está dentro do peso, se ela é sobrepeso ou se ela é obesa. Então isso vai variar a quantidade de quilos, né, que ela deve ganhar. Então esse é um cálculo que nós fazemos. Não adianta eu passar aqui quanto, porque a gente faz de acordo com o peso dela. Que ela, quando ela engravida. Exatamente. No momento que ela descobre. Assim, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa normal até 12 quilos, uma pessoa que é sobrepeso, né, 9 quilos, uma pessoa que é obesa, 5 a 7 quilos no máximo. Então tem isso tudo para garantir também. Isso é uma média, mas a gente faz de forma individualizada no consultório. Tá aí, boa. Antes da gente começar com cada item, onde a gente encontra cada nutriente, toda a parte da alimentação, o que garante realmente que a gente tem uma absorção bacana, a gente vai ouvir as palavras de uma ginecologista nesse todo, gente, né? Até para que a gente preste atenção em cada item, qual a importância de ter uma alimentação saudável. Ela é a doutora Carla Laconelli, especialista em reprodução humana. Olha lá. Toda grávida, na primeira consulta de pré-natal, sai com um kit de vitaminas. Mas para que servem essas vitaminas, né? Elas são muito importantes. A principal, e que deve ser iniciada até antes de engravidar, 90 dias antes, é o ácido fólico. E quem tem uma boa alimentação raramente tem essa deficiência, mas mesmo assim deve ser feita a suplementação com esse comprimido. Outro suplemento que é muito utilizado é o ferro, importantíssimo para as gestantes, uma vez que a anemia na gravidez e no pós-parto é muito frequente. Também tem o ômega 3. O ômega 3 é importante na formação do cérebro do neném. Tá certo? Então façam a suplementação. O ácido fólico é muito importante. Não se esqueçam de tomar antes de engravidar e durante o pré-natal, porque ele evita defeitos do tubo neural. E também podemos avaliar individualmente cada gestante para ver a necessidade de dar um suplemento ou outro, né? De acordo com o histórico médico. Assim como vitamina D, iodo, entre outros. Ela citou tudo que a gente precisa. Deixa eu agradecer já, doutora, até para que não passe aí, né, e a gente deixe para o final. Doutora Carla Iaconelli, com 2 L's no final. Tem um site, carlaiaconelli.com.br, para quem quiser acessar. Agradeço já. E a nossa ideia aqui com a Fernanda é colocar para o público onde está tudo isso. Ai, Carol, mas são tantas vitaminas, mas é não sei o que lá. A gente vai encontrar. Vamos começar com o primeiro aqui? Vamos Olha lá. começar. Primeiro tema, então, da gestação e da alimentação nesse momento. Que é
Gravidez versus suplementação. Isso, a médica falou uma coisa muito bacana sobre a suplementação. Sim, a gente faz suplementação de ômega 3, a gente faz suplementação de vários micronutrientes, então vitaminas e minerais. Eu gosto muito no consultório de trabalhar com a parte de probióticos, que até a gente vai comentar mais pra frente, né? Cofatores mitocondriais, que também a gente vai comentar mais pra frente, vitamina D, o folato. Vou explicar para vocês uma forma ideal de usar, né, esse folato. Que é o que ela citou. Que ela citou. Mas até para que a gente entenda, normalmente quando se descobre a gravidez, numa das primeiras consultas já é passado ali um polivitamínico. Isso. Esse polivitamínico é para todo mundo. Mesmo que quando você faça os seus exames, esteja tudo bem com a parte das vitaminas num exame laboratorial, por exemplo. Para o desenvolvimento, a gente vai precisar de uma quantidade maior desses micronutrientes. Então, o médico, o nutricionista, para garantir, né, que a sua alimentação vai estar realmente completa, a gente complementa com essa manipulação ou com produto pronto. Os médicos gostam do produto pronto. Do polivitamínico. Isso. Só que algumas dessas substâncias, vitaminas e tudo tão importante, está na nossa alimentação, nos né, alimentos. Tá? Então, basicamente, né, eu trouxe alguns alimentos que entram nesses setores. Então, falando de ômega 3, né, a gente deve dar prioridade para os peixes, não peixes que estão presentes na última cadeia, que são peixes grandes, como o atum, que eles são ricos em mercúrio e metais pesados, mas em peixinhos brancos mesmo, pode ser de água doce também. Os pequenininhos. Sardinha, por exemplo, rico em ômega 3. Tá? Então a gente pode utilizar, mas o peixinho branco tem menos ômega 3 do que um salmão selvagem, né? Mas a gente complementa em consultório via cápsula. Tá. E aí, para gestação, a gente gosta de utilizar em torno de 3 a 4 gramas dessa cápsula de óleo de peixe, né? Com uma parcela maior em DHA para o bom desenvolvimento do sistema nervoso, da retina, né? E para garantir que quando essa criança, né, cresça, ela não tenha o déficit de atenção. Isso, né? tudo é comprovado do ômega 3. Para as bebês, meninas, para que elas não tenham síndrome do ovário policístico. Olha que legal, tá? Jura? Aumenta, então diminui a chance do desenvolvimento, então numa fase mais adulta aí da mulher. A gente garante. Bacana, muito bom. Vamos para o próximo tema, porque a gente vai explicar cada um deles. Cada alimento e cada Perguntem, meninas, @VocêBonitaTV. Olha lá. Os probióticos. Esse grupo que você adora. Gravidez versus microbiota intestinal. Essa parte é uma parte muito interessante, ela está relacionada com fertilidade, então pessoas que não têm uma microbiota intestinal boa, saudável, uma parcela de bactérias benéficas maior do que os fungos e as bactérias gram-negativas, que são as nocivas, né, tende a ter uma fertilidade menor. A gente fala que a pessoa tende a ter uma endotoxemia, né, isso favorece resistência à insulina durante a gestação. Então, a resistência à insulina, ela já acontece na gestação e aí eu posso piorar esse quadro. Tá? Tem a questão que quando você está desenvolvendo o feto, você vai tendo uma comunicação total daquilo que você consome com ele. Então, você pode melhorar ou piorar a sua absorção de micronutrientes. Então, a flora intestinal tem que estar muito boa. Muito boa. Então, o uso de pré-bióticos e probióticos. Isso. E quando você vai amamentar, né? Se você tem uma microbiota boa e faz uso do probiótico, você garante uma imunomodulação mais adequada para o bebê. Então, você passa essas bactérias através do leite e aí você consegue colonizar de forma adequada o intestino desse bebê que é imaturo. Que legal, e aumenta a imunidade da criança. Aumenta a imunidade, ela tende a não ter alergias, melhora a digestão dela, evita cólicas. Que legal. E isso, então, é durante toda a gravidez e no pós-gestação também. Também. E, normalmente, manipulação de pré-biótico com probiótico. Isso, pré-biótico, se você se alimenta adequadamente com vegetais, talvez você não precise. Agora, o probiótico a gente gosta de trabalhar numa quantidade adequada, né? E ele também vai fazer o controle, às vezes, de fungo, que às vezes a gestante acaba tendo síndrome fúngica ou infecção urinária. Que é um perigo. Que é um perigo. Durante a gestação. E ele também diminui a chance. Isso, diminui muito a chance. Tá aí. Próximo item. Vamos lá. E a gente acha que sabe tudo, né? Gravidez versus algas. Tá aqui. E é uma delícia, né? Fazem bem? Bom, as algas a gente pode encontrar assim na forma de snack ou para você cozinhar no meio como se fosse um vegetalzinho, tá?
E você pode usar, eu costumo usar no consultório na forma de clorela e de espirulina. Tá. Então as algas, elas vão te dar uma carga de micronutrientes, de minerais adequada, né, para manutenção do funcionamento da tireoide. Então gestante costuma ter um hipotireoidismo de leve, tá? Porque tem muita alteração imunológica e às vezes pode afetar a tireoide. Olha só. As algas, elas ajudam no processo de detoxificação e de expulsão de toxina. E quando a gente pensa em tireoide, que fique claro para as gestantes, um alerta. Vocês não podem ter nem o hipotireoidismo subclínico. A tireoide tem que estar ótima para vocês engravidarem. Uma por conta também de fertilidade. Senão não engravida. Exato. E outra que isso influencia no desenvolvimento do bebê. Então pode também dar déficit de atenção nessa criança. Está relacionado com presença de autismo e relacionado com déficit de QI. Puxa vida. Então a tireoide é uma coisa também que a gente tem que ficar atenta. Atenta. Então descobriu a gravidez, check-up. Isso, check-up total. mesmo. Tá. E isso pode ajudar a mantê-la mais em equilíbrio. Micronutrientes, isso. Tá aí, então, alguns elementos. Daqui a pouquinho a gente vai dizer, claro, quando a gente está falando aí, não sei se você quer citar a palavra calorias ou não, mas o quanto a gente pode comer a mais. A história de comer por 2 é brincadeirinha, né? Brincadeirinha, é bem brincadeirinha, dá mais fome. A gente tem um pouco da resistência à insulina, você tem aquela sensação de fundeza no estômago, mas a gente tem que se manter dentro dos vegetais. Senão, vai ter probleminha. Na tela, olha lá. Gravidez versus carboidrato, tava esperando essa. Opa! Essa daí é uma clássica que as mulheres têm dúvidas. Os carboidratos, eles devem ser consumidos. A gente também vai adequar a quantidade de carboidrato ao nível o percentual de gordura dessa paciente. Então, paciente com baixo percentual, ela vai precisar um pouco mais de carboidrato. A com percentual de gordura maior, bem menos carboidrato. A gente vai trabalhar um pouco mais com gorduras boas, mas ela vai também consumir carboidratos. O que a gente utiliza? A gente evita grãos, apesar de eles serem ricos em micronutrientes, às vezes eles geram desbiose e desconforto. E a gestante, por lentificar o funcionamento do gastrointestinal, às vezes ela não evacua. Então, os grãos podem, às vezes, piorar em algumas pacientes. Então, a gente trabalha com tubérculos. Inhame, cará, batata doce, mandioquinha. Então, esses tubérculos são uma fonte de carboidratos de menor índice glicêmico, eles vão fermentar adequadamente na microbiota intestinal, então vai favorecer essa parte pré-biótica, tá? E não vão deixar ter a queda da glicemia. Então, a grávida não vai ficar tão sonolenta, porque se você consumir pães, massas, vocês vão ficar mais sonolentas e mais preguiçosas. Entendi. Né? Então, o carboidrato desta fonte... Dessa fonte, a gente vai manter glicemia, fermentação adequada no intestino e evitar ter os mal-estares. E, gente, claro que você vai ter um dia que você vai ter o desejo de comer um prato de massa maravilhoso. Nesse dia, o que a gente faz? Come, porque aí não vai você passar vai comer uma quantidade menor dessa massa, né? Fazer uma escolha de uma massa de qualidade, às vezes uma massa integral, uma massa sem glúten. Associa sempre com uma proteína, uma entrada como salada, que aí a gente consegue segurar a carga glicêmica, mas nunca só um prato de massa. E que seja de forma eventual, esporádica. Não seja todos os dias, Exato. que é aí que mora o perigo, né? Tá aí. O próximo é um item importantíssimo também. Olha lá. Ai, linda essa imagem. Gravidez versus exercícios. Ai, muito bom. É fundamental, e antes que você diga aí a sua opinião e como vocês conduzem até para a parte da alimentação também para atividade física, afinal, você também tem um gasto quando você pratica atividade física, então a gente tem que saber até que ponto é saudável. Convidamos a personal gestante Gisele Monteiro para falar um pouquinho, ela é especialista no assunto, olha lá. Oi, como personal gestante, hoje eu vou compartilhar com você um dos grandes benefícios do exercício, que é ajudar no controle de peso. Então, se você tiver liberação médica, se tiver tudo ok, o quanto antes você iniciar a prática de exercício ou então continuar, vai ser legal para que você não tenha esse ganho de peso acelerado. O exercício ele ajuda tanto no primeiro quanto no segundo trimestre, que são os momentos que o seu metabolismo está muito predisposto a acumular gordura. Já no terceiro trimestre,
O exercício ele entra como um apoio, um suporte para que você mantenha a sua postura, mantenha a massa muscular e também previna dores que são muito comuns, como as dores nas costas, dor no quadril, e dessa forma você consiga estar disposta durante toda a sua gravidez. Um detalhe importante é que quanto mais você se mantiver ativa, mais fácil vai ser esse controle de peso. Exatamente. Pois é, disse tudo, né? Gisele Monteiro, um beijo pra você. Lá no Instagram você encontra o trabalho dela, @Gisele com Z Monteiro, tudo junto. E você segue aí a mesma opinião da prática. A gente diminui, né, a resistência à insulina com a atividade física, as grávidas ficam menos cansadas, preguiçosas, e a gente realmente garante a manutenção do peso, né, o equilíbrio do ganho de peso. Tem uma curiosidade, sim, uma pergunta, na verdade, que é mais curiosidade. A grávida tem que diminuir um pouco a intensidade, muitas vezes, de alguns exercícios, a gente sabe, para que a frequência cardíaca não ultrapasse um limite, enfim, tem aí todas as regras que as meninas mesmo comentam que você pode fazer algo que você ainda consiga conversar. Se você começa a ficar ofegante, já não é mais... né, já ultrapassou um pouquinho o limite para a parte do oxigênio do bebê. Porém, o gasto calórico de uma grávida, ele aumenta, porque está acontecendo muita coisa. Ele aumenta. Então, o HCG, o beta-HCG, ele é favorável para a mulher, a não ser, assim, só se ela comer muito, aí desfavorece, ela ganha peso. Mas se ela comer direitinho e fizer atividade física, ele favorece o ganho de massa magra e perda de gordura corporal. Que legal, interessante isso, né? Eu acho bacana, até para que a gente entenda. A gente fala, o metabolismo fica tão lento na gravidez. Não fica. É o inverso. Extremamente acelerado. Desde que a gente coloque o combustível correto para que ele continue gastando. Mesmo. A Fê quer comentar uma coisa importante do folato, desculpa, que a doutora comentou no início da nossa pauta. Tá por aqui. Então, o folato, a gente costuma usar o 5-hidroximetilfolato, tá? Essa forma é a forma ativa desse folato. Ele evita problemas de alteração no desenvolvimento do bebê, então protege o bebê. Tá. O ácido fólico é um deles? O ácido fólico, só que na forma desse 5-hidroximetilfolato. Tá? Então, o ideal é usar isso e não utilizar doses altas, igual às vezes algumas gestantes chegam com a prescrição de 5 miligramas. Utilizar em torno de 400 a 600 microgramas, espaçados em doses ao longo do dia e focar muito nesses vegetais, que são ricos em ácido fólico, tá? E aí, neles, não tem só ácido fólico, a gente tem cálcio, a gente tem magnésio, e eles são fundamentais para que a gente tenha uma proteção contra a pré-eclâmpsia. Ai, que legal, Fê. E no caso do ácido fólico da mielo, né? Isso. Para ter uma boa formação do tubo neural. Só que você comentou então, mas aí que tá. A gente tem hoje alguns comprimidos prontos e tal. Dá para suplementar então nessa outra forma que você está dizendo, que ele converte no nosso organismo? Aí a gente faz na forma... Não, ele já está na forma ativa esse. O ácido fólico convencional, que às vezes vem em medicações prontas, que não está na forma ativa. Por isso que eles usam uma dose muito alta. Agora eu entendi. Então é melhor, usa essa forma ativa numa dose menor, até porque o nosso organismo consegue absorver no máximo 200 microgramas por vez, entendeu? Então não adianta a gente super saturar com um comprimido só. Com um comprimido só, entendi. Eu já tinha ouvido falar a respeito desse assunto, e como eu não cheguei na segunda gravidez ainda, algumas coisas me chamam a atenção, que é agora que eu estou entendendo o que você está dizendo. Então, gente, pesquise, converse com o seu médico. O que eu acho mais legal, quando a gente aborda dessa forma, você é muito preparada para essas coisas, senão você não encararia uma pauta dessa, é que alguns médicos desconhecem essa prática. E então, agora eu já me lembrei aonde eu vi isso que você está me dizendo. Converse com o médico. O mais importante é que agora, tendo as informações e juntando cada item do que você ouviu e do que você está vendo aqui, gravidez você vai tirar de letra, vai ser tudo de bom. Depois que nascer, você vai falar, nossa, tô pronta para outra. Assim depressa, porque é quando a gente faz direitinho, né, e não tem aí o ganho de peso excessivo, ou que a criança não nasce aí com diabetes devido a uma diabetes gestacional e tudo mais, é tudo mais gostoso. Você vai curtir muito mais e no final vai falar, valeu a pena, né, lembrar de cada item. Obrigada mais uma vez. Quem quiser saber mais, vou deixar aqui o contato da Fê, que ela responde também algumas coisas lá pelo Instagram dela. @FernandaPaulucci.nutri, ou é tudo junto? FernandaPaulucci.nutri. Tem o ponto, tá? @FernandaPaulucci.nutri, tudo junto. O Paulucci com 2 Cs. Um telefone para vocês, 2387-9006, 2387-9006, para quem quiser entrar em contato com ela. Obrigada mais uma vez.